Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos nas mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado, anunciando-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Espírito Santo de Deus, aqui estamos reunidos na sua igreja, Senhor, na sua presença, para adorarmos o teu santo nome na beleza da sua santidade, na beleza da sua majestade. Querido Deus, Tu és santo e poderoso, e não há outro igual a Ti. Tu és aquele que está sentado no alto e sublime trono, e que tem todo o universo na palma de suas mãos. Tu és aquele, Senhor, que está no controle de tudo, por mais que as coisas saiam do nosso controle. Tu és aquele que continua cuidando de cada um dos seus filhos nos mínimos detalhes. Tu és aquele que tem se mantido fiel de eternidade em eternidade. A tua palavra não tem voltado atrás, a tua palavra tem se cumprido, porque o Senhor é fiel. Tu és aquele, Senhor, que tem falado aos nossos corações e nos guiado ao centro da sua vontade. Por isso nós te amamos e te adoramos. Não pelo que o Senhor tem feito, mas pelo que o Senhor é. Espírito Santo de Deus, fale mais uma vez conosco nesse lugar. E como eu sempre digo, Senhor, tudo aquilo que posso falar essa noite aqui só pode chegar aos ouvidos daqueles que me ouvem. Mas o teu Espírito Santo pode carregar essa palavra aos nossos corações e nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, que diminua eu e agradeça ao Senhor, que sabe o nome de cena e apareça somente o teu. Esconda-me perante a tua face, para que a tua face resplandeça diante de nós e nos transforme de glória em glória, segundo a sua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Amém. Essa carta, as 3 cartas que João escreveu, também escreveu o Evangelho, mas nós vamos basear nossa série nas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Essas 3 cartas juntas, João escreveu com o propósito de assegurar a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Precisamos ter a certeza da nossa salvação. Então, essas cartas vêm mostrar que Deus, Ele dá uma certeza da salvação. Nós não vivemos no escuro, nós não vivemos com medo do amanhã, nós não vivemos com medo
para combater a falsa segurança da salvação. O que é a falsa segurança da salvação? Pessoas que estão na igreja, pessoas que nunca se converteram, pessoas que nunca nasceram de novo, que dizem que pertencem a Cristo, que são eleitas do Senhor, mas que vivem uma vida ímpia, que vivem uma vida sem transformação e sem mudança. Essas pessoas têm uma falsa certeza, uma falsa crença, uma falsa certeza da salvação. E para essas pessoas, se Jesus vier hoje, eles não vão morar na eternidade com Cristo. Para essas pessoas, se eles morrerem hoje, mesmo estando na igreja, mesmo orando, mesmo participando dos cultos, eles vão para o inferno. Por quê? Porque a certeza de salvação é uma vida transformada pelo Evangelho, através do sacrifício de Jesus. Então nós temos que ter a certeza baseada na Bíblia, mas nós devemos ter cuidado para não ter uma falsa certeza. Se dissemos ser cristãos e vivermos como ímpios. Mas também tem outro grupo, aqueles que são salvos, pertencem a Deus, mas não têm a certeza da salvação. Vivem duvidosos, vivem com medo de falhar e não ir morar na eternidade com Cristo. Vivem com medo de falhar e se morrer não estar na eternidade com Cristo. Mas são pessoas salvas, são pessoas transformadas, são pessoas que tiveram encontro com Cristo, mas por pouco conhecimento bíblico não tem uma certeza enraizada no sacrifício de Jesus. Então, o que Jesus quer, não seja alguém que tenha uma falsa certeza, que se diz cristão e vive como ímpio, mas também não seja alguém que é salvo, pertence a Deus, mas mesmo assim anda duvidoso e não tem certeza da sua salvação. Então a carta de 1ª, 2ª e 3ª João é para mostrar quem é crente e quem não é. E aquele que é crente tem a certeza de que Deus vai fazer uma obra na sua vida e que ele pertence ao Senhor. Do versículo 1 ao versículo 4, João vai mostrar que não só ele, mas outros apóstolos viram Jesus, ouviram o que Jesus tinha para ensinar, e eles tocaram em Jesus com a palma das suas mãos. E ele vai dizer no versículo 1: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Nós vamos proclamar a vocês, nós vamos pregar a vocês, nós vamos ensinar a vocês sobre aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que a vida nos foi revelado e nós o vimos, e agora testemunhamos e proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com Deus e nos foi revelado. De quem João está falando? Jesus Cristo. Ele estava com Deus e Deus nos revelou Ele. E aí nós voltamos lá para João capítulo 1, no Evangelho diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas na frente ele vai dizer: o Verbo desceu e habitou entre nós na forma humana. Ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. E esse Deus desceu e encarnou e habitou no meio do povo. Durante 33 anos ele caminhou no meio do povo, ensinando, curando, pregando a palavra, redimindo, salvando. E João diz: esse mesmo que estava na eternidade e que desceu em figura humana, nós ouvimos,
nós vimos e nós o tocamos com a palma das nossas mãos. É esse Jesus que nós vimos, que nós ouvimos e que nós tocamos. É esse Jesus que nós queremos proclamar a vocês. É esse Jesus que nós queremos falar a vocês. É esse Jesus que tem salvação para vocês. É esse Jesus que morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Jesus que nós estamos falando. E ele diz no versículo 3: anunciando-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. O que João está dizendo é: nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Filho, e nós estamos escrevendo para que vocês tenham plena alegria em Cristo. Não é para viver uma vida duvidosa, não é para viver uma vida cabisbaixa, não é para viver uma vida temorosa, é para viver uma vida com plena alegria em Cristo. Cristo produz alegria em nós. Cristo produz alegria no nosso interior, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de angústia, de provação, de tentação. Nós cristãos vivemos em plena alegria em Cristo Jesus. Quando Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava preso. Ele estava preso, mas ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo me fortalece. É Cristo que é a nossa alegria. E precisamos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Por quê? 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23, João vai dizer: e quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, que nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem conhece o Filho também conhece o Pai. O que é que ele está dizendo? No capítulo 1 ele diz: nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. No capítulo 2 ele diz: quem é mentiroso? É aquele que nega que Jesus é o Cristo, que nega que Jesus é Deus. Esse é o anticristo. E pessoas que negam que Jesus é Deus estão atuando no espírito do anticristo. Se alguém pegar o microfone em qualquer igreja e dizer que Jesus não é Deus, aquela pessoa não está sendo usada pelo Espírito Santo. Aquela pessoa está sob influência do anticristo. Aquela pessoa é anticristã, não pode ser considerada cristã. É isso que João está dizendo. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem nega que Jesus é Deus, está negando Deus. E essa pessoa é anticristã. Por isso ele diz no capítulo 1: nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. E aí, olha só o que ele diz no capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Olha o que ele diz: o Filho de Deus, que é Jesus, veio e nos deu entendimento para quê? Para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos com comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, só temos comunhão com o Pai se tivermos comunhão com o Filho. Só temos comunhão com Deus se tivermos comunhão com Jesus. Quem nega que Jesus é Deus não tem comunhão com o Pai. Quem nega que Jesus é o Cristo não tem comunhão com o Pai. E ele termina o versículo 20:
Jesus é o Deus verdadeiro. A igreja verdadeiramente bíblica tem que crer que Jesus é Deus. E não é qualquer Deus, é o Deus verdadeiro. Então o que é que nós aprendemos aqui nesses primeiros 4 versículos? É que Jesus habitou. Esse Jesus que estava no princípio, Ele é o próprio Deus. E esse Deus encarnou na forma humana e habitou entre os seres humanos. E esse Deus revelou a plenitude de quem Deus é. E para nós termos comunhão com o Pai, precisamos ter comunhão com Jesus. E aquele que nega que Jesus é Deus, ele é o anticristo. Ele é uma pessoa influenciada pelo espírito do anticristo que já atua no planeta Terra desde o início da criação. E aí ele diz: Jesus é Deus, o Deus verdadeiro. Por isso que tem igrejas que doutrinam as pessoas dizendo que Jesus não é Deus, e nós não consideramos elas cristãs. Nós consideramos elas anticristãs. Estamos sob influência do espírito do anticristo. E João está trazendo isso porque na época estavam pessoas, falsos mestres, infiltrados na igreja, dizendo aos irmãos: Jesus não é Deus. Jesus foi um homem extraordinário, mas ele não é Deus. E João agora combate, dizendo: Ele é o Deus verdadeiro que habitou no nosso meio em figura humana. É isso que nós devemos entender. Infelizmente tem pessoas aqui em Barra Tardinho que creem que Jesus não é Deus. E o que eu acho triste é que eles louvam: Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te queremos. Ora bem, Senhor Jesus. Jesus olha e diz: você não tem comunhão comigo. É interessante que ele diz: Pai nosso que está nos céus. E o Pai olha e diz: se vocês negam meu filho, você não tem comunhão comigo. A doutrina é importante. Se nós temos uma doutrina errada, a nossa vida vai ser errada. Mas se nós tivermos uma doutrina correta, nossa vida vai ser transformada. E a doutrina correta é: Jesus é Deus, o Deus verdadeiro que habitou no nosso meio. Glória a Deus. E aí ele vai do versículo 5 até o versículo 10. E agora o que é que ele vai falar? Você conhece a doutrina bíblica. O Deus encarnado que morreu na cruz para nos salvar. Mas agora ele vai mostrar a nossa vida, a nossa prática no dia a dia. Várias vezes ele vai usar a expressão: se dissermos, ou em outras traduções, se falarmos tal coisa e vivermos outra, somos mentirosos. O que João agora vai começar a retratar é: a sua doutrina correta tem que transformar a sua vida. Porque não adianta você saber muito de Bíblia e saber a doutrina correta e não viver essa doutrina no seu dia a dia. Tem muita gente que você sente e sabe falar da Bíblia, mas não vive a Bíblia. E aí ele vai dizer no versículo 5: esta é a mensagem que ouvimos dele. De quem? Jesus. E que agora nós vamos lhe transmitir. Qual é a mensagem que Jesus disse a eles? Qual é a mensagem que Jesus disse a João? E que agora João quer transmitir a nós? A mensagem é essa: Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. O que é luz? Santidade. O que João está dizendo é: Ele é santo. E nele não há escuridão, nele não há treva. O que é treva na Bíblia? Pecado, transgressão. A mensagem bíblica para nós é: Ele é luz, Ele é santo, e em Deus não existe escuridão, em Deus não existe pecado.
não entendemos que Deus é santo e que nele não há pecado, nós vamos ter uma visão distorcida de quem é Deus. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que é cristã. Estava eu, essa pessoa cristã, em mim. E ela disse para essa pessoa cristã: rapaz, que foi quem me ensinou essa maldade? Isso é uma maldade que você está fazendo para ganhar uma posição na sociedade. Como foi que você conseguiu ter essa artimanha de fazer isso? E a pessoa cristã disse: foi Deus. Aí o ímpio disse que estava comigo: e Deus é malandro? Ou seja, tem cristão que pensa que em Deus há um pouquinho de escuridão. Tem pessoa que pensa que em Deus há um pouquinho de treva. Mas o que João está dizendo é: Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Ele é luz, Ele é santo e nele não há treva nenhuma. E aí você volta lá no Evangelho de João. João havia falado sobre isso. João capítulo 1. Ele vai dizer: capítulo 1, do versículo 8, no versículo 6: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz. Olha o que ele está dizendo. Deus enviou um homem chamado João para falar sobre a luz. E quem João falou, irmão? Quando você lê os evangelhos, João preparou o caminho para quem? Para Jesus. E olha só o que João está dizendo. Deus enviou um homem chamado João, que é Batista, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, ou seja, João não era luz. João Batista não era luz. Ele só falava a respeito da luz. Mas ele veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou. Ó, João veio falar sobre a luz. Quem é a luz? Jesus. João não era a luz, mas ele falava sobre a luz. E a luz, que é Jesus, estava vindo ao mundo. Para quê? Ao mundo que ele mesmo criou. O que ele está dizendo? Veio ao mundo que ele mesmo criou. Está dizendo que Jesus é o criador do mundo. Mas o mundo não conheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele, aceitaram ele, deu direito de se tornarem filhos de Deus. E aí nós voltamos lá para 1 João. Deixa eu contar, sempre a Bíblia a gente entende. Ó, em 1 João, capítulo 1, versículo 5, ele diz: Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Lá em João, capítulo 1, ele diz: João Batista falava sobre a luz. E a gente, quando lê o texto, a gente percebeu: João Batista falou sobre quem? Jesus. E ele diz o quê? Jesus é a luz. O que é que ele está dizendo em outras palavras? Se Deus é luz e Jesus é luz, Jesus é Deus. Aleluia. O que é que nós aprendemos com a santidade de Deus? É que tudo que nós fizermos de errado, tudo que nós transgredirmos na sua palavra, nós estamos ofendendo primeiramente a Deus e a sua santidade. A santidade de Deus é tão poderosa que quando Isaías viu ele, Isaías disse: eu vou obedecer, porque eu vi o Senhor. Isaías entendeu: eu sou pecador, ele é santo, e eu vou morrer agora porque eu vi a santidade de Deus.
aqui no meio de um povo que também tem lábios impuros, eu vou perecer, eu vou morrer. E um anjo, voando do altar do Senhor, pegou uma braça e colocou e tocou nos lábios de Isaías e o purificou. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Se nós, todas as vezes que pecarmos, não vermos a santidade de Deus a ponto de nos constrangermos e pedir misericórdia, nós nos falamos cristãos de verdade. Quando Isaías viu o Senhor, ele contemplou a sua impureza, o seu pecado. Diferente dos nossos dias, que muitos cristãos pecam, não estão nem aí, transmitem a lei de Deus, não estão nem aí, nem para se arrepender, nem para pedir perdão, vivem no pecado e não estão nem aí. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós hoje, o que João está dizendo é: Ele é santo, e nele não há nenhuma treva, Ele não tolera trevas, Ele não tolera pecado, Ele não aceita pecado, porque Ele é um Deus santo. Todas as vezes que nós errarmos, que nós venhamos correr aos pés de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque ofendemos a Deus. Toda vez que você falhar com uma pessoa na rua, você está falhando primeiramente com Deus. Todo pecado que você cometeu contra alguém, primeiramente você cometeu contra Deus. E a pergunta é: que dia você pediu perdão pelos seus pecados? E depois de ele trazer essa verdade, ele vai para o versículo 6. Portanto, ou seja, se você entendeu que Deus é luz e nele não há treva, portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. O que é que João está dizendo? Se você entendeu que Ele é luz e você anda por aí dizendo para as pessoas que você tem comunhão com Deus, que é luz, mas você vive uma vida na escuridão, você é um mentiroso. O que é que João está dizendo para nós? O primeiro erro que nós cometemos é enganar os outros, fingir para os outros sermos cristãos quando na realidade nós somos. Fingirmos para as pessoas que somos homens de Deus sem sermos. É isso que ele está dizendo. Nós andamos por aí dizendo: eu tenho comunhão com Deus, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, Jesus me salvou, mas se esquece que Ele é luz. Mas no nosso dia a dia nós estamos vivendo em práticas pecaminosas. No nosso dia a dia nós temos desfrutado do pecado e se deliciado no pecado. Sabe o que João está dizendo? Você é um mentiroso, você engana os outros, mas não engana Deus. Você está tentando enganar os outros, mas até você não engana. É igual a Charles Spurgeon diz: quer saber se alguém é cristão de verdade? Vá na casa dele, pergunta a esposa dele, pergunta aos filhos dele. Porque é fácil ser crente na rua, é fácil ser crente aqui, que só é 2 vezes na semana, mas na nossa casa, que nós estamos todos os dias. Por isso que às vezes a gente chega na casa do cristão e quando a gente chega os familiares deles, a gente é crente nada, mente, fala mal dos outros, isso aqui não é crente não. O lugar onde nós passamos mais tempo é na nossa casa. Se nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos não nos vê como cristãos, Deus também não nos vê. O que Deus está dizendo o que João está dizendo pare de tentar enganar os outros. Pare de tentar enganar as pessoas. Seja honesto, seja sincero. Pessoas que estão dentro da igreja usam máscaras, não são honestas, não são sinceras. Quando estão no meio das pessoas, falam para ligar, falam coisa, palavrão. Quando está no meio de outro, vive como se fosse um santinho. Seja quem você é.
Pessoas que vivem dessa forma, se não se arrepender e morrer nesse estado, vão para o inferno. Aparentemente está tudo bem na vida de Davi. Ele passou um ano enganando as pessoas. Davi passou um ano enganando as pessoas, enganando a próprio Urias. Mas quando Deus o confrontou através do profeta Natan, Deus o levou ao arrependimento. E todo Israel ficou sabendo do adultério de Davi e do homicídio que ele planejou para um homem inocente. Davi teve que arcar com as consequências. A espada não saiu da sua graça, mas ele foi perdoado pelo Senhor. Deus nos perdoa, irmãos, mas as consequências Deus não tira, não, elas vão vir. Se você pedir perdão a Deus, Ele vai lhe perdoar, mas as consequências virão. Foi isso que aconteceu com Davi. Deus o perdoou, mas as consequências do seu pecado vêm. Então, nós não podemos enganar as outras pessoas, enganar o nosso pastor, enganar os irmãos de igreja, enganar as pessoas lá fora. Não. Seja luz na sua casa, no seu trabalho, na igreja que você congrega. Seja um homem e uma mulher de Deus. Eu vejo cristãos dizendo: eu peço perdão. Não, meu Deus, eu não tenho encontro com Cristo, não. Mas quem roubou fulano? Não importa. Quem é de Deus que só pede perdão quando está errado. Ele também pede perdão quando está certo. Olha o que a Bíblia diz: se vier trazer a oferta diante e voltar, e lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele, é ele que tem contra você. Deixa a sua oferta, para de fazer o que você está fazendo na igreja e vá pedir perdão e se reconciliar com ele. Primeiro erro é enganar os outros, ou tentar enganar os outros. Segundo erro, versículo 8: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. O que ele está dizendo? Se nós falarmos que não temos pecado, ou seja, que vivemos na luz, que somos homens e mulheres de Deus, e que não pecamos, não erramos, nós estamos enganando a nós mesmos. Primeiro a gente começa enganando os outros. Daqui a pouco a gente está enganando a nós mesmos, dizendo que tem problema com Deus sem ter. De tanto nós mentir para as pessoas e viver uma vida fingida para as pessoas, a gente começa a acreditar nessa mentira que nós próprios estamos mentindo. E aí a gente começa a enganar nós mesmos. Tem muita gente dentro da igreja enganando a ele mesmo. Ele não está nem mais enganando os outros, ele está enganando a ele. O povo que está olhando para ele sabe que ele é crente, mas ele, na mente dele, diz que é crente. Ou seja, ele não consegue nem enganar as pessoas, mas ele está enganando a ele mesmo, dizendo que é cristão, que não vive na luz, que não vive em santidade, que não vive como homem ou mulher de Deus. E aí nós estamos vivendo a geração que eu não julguei. E a pessoa fala: fulano não é cristão, não. Ele não é crente, não. Ele não deve ter sido crente. Você não pode julgar. Posso. Eu não posso julgar para ir para o inferno, porque eu não tenho esse poder. Mas eu posso julgar se ele é crente ou não, baseado na vida dele com Deus, na vida dele com a comunidade. E a vida dele mostra que ele não é de Deus. Mas ele diz que é cristão, ou seja, ele está enganando ele mesmo. Então, às vezes, irmão, nós temos que chegar para esses irmãos que estão enganando a ele mesmo e dizer: você está aí, vai pegar uma palavra para você. Se eu lhe mostrar a questão cristã, Jesus quer que você se arrependa. Jesus quer que você comece a andar em santidade. Jesus quer que você abandone esse estilo ímpio de viver para viver uma vida nova em Cristo Jesus. A evidência de você é cristão é as suas obras, é você viver uma vida de obediência a Cristo, de santidade. E aí o que João está dizendo tem pessoas que estão enganando a elas mesmas e a verdade não está nelas. Quantos irmãos e irmãs estão dentro da igreja enganando a eles mesmos? Será que nós mesmos estamos se enganando, irmãos? Porque às vezes a gente está pregando a palavra e pensa só no outro, e nós? Será que nós não estamos enganando as pessoas dizendo que somos crentes sem ser? Será que nós não estamos vivendo uma vida fingida?
Será que nós não estamos enganando nós mesmos? Dizendo para Deus, dizendo para nós mesmos, nós estamos crentes, mas vivendo uma vida de pecado, sem pedir perdão, sem se arrepender. Precisamos parar e refletir. Refletir sobre a nossa vida, sobre a forma que estamos vivendo a vida, sobre a forma que estamos tratando Deus. E o terceiro, versículo 10: se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Agora nós estamos tentando enganar a Deus. Primeiro a gente começa enganando os outros, depois a gente começa a enganar nós mesmos. Por fim a gente tenta enganar a Deus. O que o texto está dizendo? Se nós dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Quando é que eu tento enganar a Deus? Quando a palavra de Deus diz adultério é pecado, eu vou lá e adultério e digo, não, adultério não é pecado não. Eu estou tentando enganar a Deus, chamando Deus de mentiroso. Deus, o que está na tua palavra é mentira. Quando é que eu tento enganar a Deus e chamo Deus de mentiroso? Quando na Bíblia diz, fornicação é pecado, e eu, solteiro, namoro com uma menina e tenho relação sexual com ela, e digo que não é pecado, eu estou dizendo para Deus, ó Deus, o Senhor escreveu isso na palavra, mas o Senhor é mentiroso, porque isso aí não é pecado não. Tem muito crente assim no nosso dia. Você vai botar um versículo na Bíblia, você está falando é pecado, isso é pecado não, isso é assunto de interpretação. A minha interpretação é que não é pecado. Então essa pessoa está fazendo de Deus mentiroso, porque ele está dizendo que o que está escrito é mentira, o que está certo é o que ele está interpretando. Será que nós não estamos tentando fazer de Deus mentiroso? Tentando enganar a Deus? Se tiver escrito na Bíblia, que não é para você pegar um papel no chão, não pegue, porque está escrito. Tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é o respaldo para nós andarmos em santidade. Não podemos negar a Escritura, porque se negamos a Escritura, fazemos de Deus mentiroso. A mesma coisa todo mundo lá fora, os cristãos dizem que não pode beber, não pode se embriagar, não pode ir para a balada. Eles estão loucos, não me diga, eu nunca disse isso. Estou fazendo de Deus mentiroso. O que está escrito, está escrito. Não pode ser alterado, não pode ser acrescentado nem diminuído. Tem muita gente aí, começou por um dos papas, que eu me lembro o nome, agora é Henrique, que era um pastor renomado, mas agora se decidiu da prega que a Bíblia precisa ser atualizada, que muita coisa precisa ser removida. Tudo isso são pessoas tentando fazer Deus de mentiroso, tentando dizer que foi um equívoco o que as pessoas escreveram na Bíblia, que precisa ser mudado. Então as pessoas começam enganando as outras, depois estão enganando a elas mesmas, e por fim tentam enganar a Deus. Mas a Deus ninguém engana. Temos que tomar cuidado. Todas as vezes que nós pecarmos, temos que correr para Deus. O pecado não é normal. O pecado não pode ser normal na nossa vida. O pecado tem que ser uma guerra. Nós temos que encarar o pecado como uma guerra. Nós temos que guerrear contra o pecado. Nós temos que guerrear contra a nossa carne. Nós temos que guerrear contra a nossa natureza pecaminosa. Isso é uma guerra. Quer fazer guerra? Não faça guerra contra as pessoas. Faça guerra contra o seu pecado. Todos somos pecadores. E ele vai dizer o quê? Versículo 7. Mas se vivermos na luz, ou seja, se andarmos em santidade, se andarmos de acordo com a palavra, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando é que o sangue de Jesus purifica todo pecado? Quando nós se prostramos pedindo perdão, quando nós assumimos a responsabilidade de lutar contra o pecado, de mudar de vida, através do sacrifício de Jesus e da operação do Espírito em nós, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A evidência de o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado é a nossa santidade. A nossa santidade não nos salva, mas a nossa santidade é a evidência de que
vivemos o encontro real com Jesus. Uma vez eu li num livro, um homem bêbado, embriagado num bar, viu Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e disse: Charles, eu sou um dos seus convertidos, o Senhor pregou naquele dia e eu aceitei Jesus. Charles Spurgeon olhou para ele e disse: talvez você seja meu convertido mesmo, mas você não é convertido do Senhor, porque a sua conduta de embriaguez não é de alguém que teve um encontro com a luz. Você não vive na luz, você vive na escuridão. Você nunca se entregou à luz, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele diz o que? Versículo 9: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Somos pecadores? Somos. Vamos pecar todos os dias? Vamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos purificar. O pecado na vida do cristão vai acontecer, mas nunca é porque ele determinou que vai pecar. Tem gente que diz: eu vou fazer isso, Deus vai perdoar. Isso não é atitude do cristão. O cristão, ele luta contra o pecado, ele pode até ser vencido pelo pecado, mas ele lutou. Ele foi para a oração, ele foi para o jejum, ele foi para a luta, ele vacilou, caiu, mas ele lutou. Agora, aquele que não é cristão, ele já determina o pecado que vai cometer, para depois ele pedir perdão. Isso não é cristão.